Tofiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Evangelho, capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 4. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. É o que todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar, numa ordem de ideias qualquer, que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes uma preponderância bem maior do que aquela que conduz a coroa? Ela é imorredora, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela é sempre bendita pelas gerações futuras, enquanto que a outra muitas vezes é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando principalmente após a morte. Sob este aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: Eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Médico Jesus, amigo e irmão de todos nós, nos reunimos em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita, a obra do nosso irmão Leon Denis, Depois da Morte. Que ele nos inspire. É em teu nome que o evocamos, Senhor. Como é em teu nome que evocamos o altivo e toda a direção espiritual da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra em nossa casa, do nosso amor, Lourdinha, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, do teu amor, Jesus, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, vamos lá. Nós estamos estudando o materialismo. Entramos no materialismo e o positivismo. E vimos que o materialismo, ele traz muitas consequências para a nossa sociedade, como, por exemplo, o suicídio. Se você não tem perspectiva nenhuma após essa vida e você está sofrendo, é melhor você se matar, poupa dor. Então o materialismo conduz muita gente ao suicídio. O materialismo conduz a uma sociedade corrupta como a nossa. Conduz aos vícios de toda espécie. Então a doutrina espírita combate veementemente o materialismo. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Julga-se, sobretudo, uma doutrina filosófica por suas consequências morais, pelos efeitos que ela produz sobre a vida social. Consideradas por esse ponto de vista, as teorias materialistas baseadas no fatalismo são incapazes de servir de móvel à vida moral, de sanção às leis da consciência, de sanção, da sanção, da sancionamento, da legitimidade, cumprimento
a lei de Deus que está na nossa consciência. Então, o materialismo não dá sanção a isso, não obriga você a cumprir as leis morais, porque é um fatalismo, tudo vai acabar com a vida. A ideia completamente mecânica que elas dão do mundo e da vida destrói a noção de liberdade e, por conseguinte, a de responsabilidade. Ora, se tudo vai acabar, qual a diferença de eu matar, de eu roubar, de eu destruir, de eu trair? Quando morrer, tudo acaba. Se eu me der bem nessa vida. Então, o materialismo, ele incita ao egoísmo. Ao egoísmo. Porque não tem pena futura, a vida não continua. Então, para que eu procurar ser bom? Para que eu procurar ser correto, se tudo acaba no túmulo? Elas fazem da luta pela existência uma lei inexorável, em virtude da qual os fracos devem sucumbir sob o golpe dos fortes. Uma lei que bane para sempre da terra o reino da paz, da solidariedade, da fraternidade humana. Penetrando em seus espíritos, elas só podem trazer a indiferença e o egoísmo nos felizes, o desespero e a violência nos deserdados, a desmoralização de todos. Olha aí o que faz a doutrina materialista. Egoísmo nos felizes, revolta nos infelizes, nos mais pobres. E a gente não vive isso em nossa sociedade? Uma confusão por causa do materialismo. Quem tem muito quer ter mais ainda para ter o domínio de quem não tem nada. E quem não tem nada se revolta contra tudo isso. É terra de ninguém. É terra de ninguém. Aí se incita aos vícios, à depravação. A gente vê que as próprias leis que os homens fazem são leis que incitam tudo isso. A gente viu aí liberando drogas, aborto, sexo. Tudo isso vem da doutrina materialista, porque não tem consequências. E quem vende tudo isso, que lucra com isso, continua lucrando cada vez mais. Cada vez mais. Tudo em nome do prazer. A felicidade está no prazer. E o prazer é igual à água do mar. Você com muita sede, você vê aquele oceano imenso e cai ali e bebe aquela água. Quanto mais água salgada você bebe, mais sede você tem e nunca você fica saciado. O prazer é isso. O prazer que as facilidades levam. E o homem está confundindo a facilidade com a felicidade. A felicidade é duradoura, a facilidade não, é passageira. E o que tem provocado tudo isso na nossa sociedade? O materialismo. A nossa sociedade é uma sociedade materialista. Os nossos governantes são materialistas. Grandes filósofos materialistas são estudados. Vocês sabiam que a frase ordem e progresso, onde é que está escrito ordem e progresso? A bandeira brasileira. É uma frase materialista, é de Augusto Comte, positivista. Positivista. Então, com o Brasil República, foi colocada ali a frase
é ordem e progresso. Ordem e progresso. Está aqui, ó. A expressão ordem e progresso é o lema político do positivismo, forma abreviada do lema positivista formulado por Augusto Comte. Isso aí, ó, é um lema político abreviado. E o que que significa? O que que significa ordem e progresso? O que que significa essa frase? Ela tem como princípio o amor, como ordem a base e o progresso como fim. Então, essa frase trazida por Augusto Comte, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, é uma frase positivista, em que muitos republicanos, é uma frase da República, que os republicanos são positivistas. Por isso esse caos em que vivemos, por isso. A gente vê até religiosos nos poderes, mas que são materialistas. Então vamos lá. Vocês estão vendo como tem muita coisa por trás dos panos que a gente não sabe? Por isso que vivenciamos esse caos. Sem dúvida, há materialistas honestos e ateus virtuosos, mas não é em consequência de uma aplicação rigorosa da sua doutrina. Tem materialista virtuoso, ateu virtuoso, bondoso, mas não é por causa da doutrina, é porque ele é assim, é uma alma bondosa, é por isso. Se assim são, é apesar das suas opiniões e não por causa delas. É por um impulso secreto da natureza e porque sua consciência soube resistir a todos os sofismas. A sua consciência pôde resistir a todas essas falsas ideias, isso são sofismas. Daí resulta, logicamente, que suprimindo o livre-arbítrio, fazendo das faculdades intelectuais e das qualidades morais a resultante de combinações químicas, as secreções da substância cinza do cérebro, considerando o gênio como uma nevrose, o materialismo rebaixa a dignidade humana, retira da existência todo o caráter elevado. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso tudo. Com a convicção de que nada há além da vida presente e nenhuma justiça que não a dos homens, cada um pode dizer a si mesmo: de que adianta lutar e sofrer? De que adianta a piedade, a coragem, a retidão? Por que constranger e domar seus apetites, seus desejos? Se a humanidade está abandonada à própria sorte, se não há em lugar algum poder inteligente, equitável, que a julga, que a guia, sustente-a, que socorro ela pode esperar? Que ajuda lhe tornará menos penoso o peso das suas provas? Vocês estão vendo que doutrina nefasta, que doutrina perigosa? E é sob essa doutrina que a humanidade está sendo dirigida. Não é só o Brasil, não. A humanidade está sendo dirigida sob a doutrina materialista. Porque você vai ser bom, vai ser justo, vai ser correto, se tudo vai acabar daqui a pouco. Aí surge, no meio dessa doutrina materialista, desses filósofos do iluminismo. O iluminismo foi um movimento que traz a ciência
como a base de tudo. No meio dessa doutrina, que não só o positivismo é uma das mais conhecidas, tem outras, todas elas pregando o niilismo. Vocês já ouviram falar essa palavra? Niilismo. Niilismo é materialismo, é a mesma coisa. Haeckel, dentre outros. Surge a doutrina espírita. E a doutrina espírita está viva. Ela está viva. Nós estamos aqui estudando a doutrina viva no meio desse caos. A gente está colocando as ideias espíritas para combater o materialismo. Porque isso é um processo. Isso é um processo. Vem lá desde o século XVIII, XIX, e continua até hoje. Essa doutrina nefasta. Se não há no universo nem razão, nem justiça, nem amor, apenas a força cega, enlaçando os seres e os mundos sob o jugo de uma fatalidade sem pensamento, sem alma, sem consciência, então o ideal, o bem, a beleza moral, são outras tantas ilusões e mentiras. Não é mais neles, mas na realidade brutal. Não é mais no dever, mas no prazer, que o homem deve ver o objetivo da vida. E para realizá-lo, deve passar por cima de qualquer sentimentalismo vão. Se viemos do nada para retornar ao nada, se a mesma sorte, o mesmo esquecimento espera o criminoso e o sábio, o egoísta e o homem devotado, se segundo as combinações do acaso, uns devem votar-se exclusivamente à dor e outros à alegria e à honra, então é preciso ousar proclamá-lo. A esperança é uma quimera. Não há mais consolações para os aflitos, não há mais justiça para as vítimas do destino. A humanidade rola, levada pelo movimento do globo, sem objetivo, sem clareza, sem lei moral, renovando-se pelo nascimento e pela morte, dois fenômenos entre os quais o ser agita-se e passa, deixando apenas como traço uma centelha na noite. Significa que tudo está solto no universo. Não existe Deus, não existe ordem no universo, não existe. E o pobre, o miserável, é importante para essa doutrina, porque eles têm que trabalhar até morrer, eles têm que servir, eles têm que se reproduzir para sustentar, para alimentar o sistema. Por isso que o sistema é guloso. O sistema é guloso. Ou vocês pensam que esses grandes, esses poderosos, essas famílias poderosas que dirigem o mundo, eles pensam em Deus. Eles fazem prece. O Deus dele é o dinheiro. O Deus deles é o poder. E eles não choram por nós. Derramam lágrimas de crocodilo. Já viu o crocodilo, jacaré comendo? Sai água dos olhos, mas pensa que ele está com pena do bichinho ali? Tá não. É da natureza deles. Esses poderosos também são assim. Claro, como dissemos, tem as exceções. O dinheiro é importante, a riqueza é importante. Não estamos colocando isso abaixo, não é isso. E sim esses que dirigem o mundo para o abismo, através do materialismo. Sob a influência de tais doutrinas,
A consciência só tem que se calar e dar lugar ao instinto brutal. O espírito de cálculo deve suceder ao entusiasmo e o amor ao prazer. Olha aí. Substitui o amor pelo prazer. Um instinto brutal. Substituir as generosas aspirações da alma. Então cada qual pensará apenas em si. O desgosto da vida, o pensamento do suicídio virão a provar os infelizes. Os deserdados só terão ódio por aqueles que possuem e na sua fúria despedaçarão essa civilização grosseira e material. Por isso aí as guerras, olha, fomentando a guerra. Vocês sabiam que a maior indústria do mundo, as maiores indústrias do planeta são as indústrias bélicas? São caríssimos, são milhões de dólares um foguete daquele. Você faz, pum, acaba. Você dá um tiro, pei, acabou, tem que comprar mais. Então, as grandes nações fomentam as guerras por causa dessa ideia materialista. Querem vender, querem ter poder, querem ter dinheiro. Quanto custa um avião desse aí, um caça? Quanto vocês acham que custa um caça? Um F-15? Custa bilhões de dólares. Uma frota, dependendo do caça, um F-15 eu não sei não. Deixa eu botar aqui. Então vocês guardaram o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Quanto custa um F-25? Não. Quanto custa um avião caça F-15? De acordo com Cavoc, o custo unitário do F-15 Eagle II será de 93,95 milhões de dólares por avião em dólares por ano, assumindo que a Força Aérea do ZEUA mantenha seu plano de comprar 104 caças e o Congresso concorde, disse o serviço em seu mais recente relatório anual de aquisição selecionada. Vamos arredondar, 100 milhões de dólares, um avião. Que chega uma bomba, explode ele. Que também não é barata aquela bomba. O Congresso americano, que ela colocou aqui, está comprando 100. 100 vezes 100, quanto é que é 100 vezes 100? Vai dar bilhões de dólares. Isso é a indústria bélica, que é uma indústria materialista. Por isso que as grandes nações, vocês veem, por trás de todas as guerras, os Estados Unidos, a Rússia, a China, você vê ali na Europa, a França, Portugal, Itália, tudo por trás das guerras, vendendo item bélico. Um dá dinheiro para um lado, o outro dá o dinheiro para o outro. Um fornece arma para um lado, o outro fornece para o outro. Isso é o que faz a doutrina materialista. É isso que faz. Morte, dor, sangue. Como a matéria cega poderia governar através das leis inteligentes e sábias? Como desprovida de razão, de sentimento, poderia produzir seres razoáveis e sensíveis, capazes de discernir o bem do mal, o justo da injustiça? Qual? A alma humana é suscetível de amar até o sacrifício. O sentido do belo e do bem está gravado nela, e ela seria
o resultado de um elemento que não possui essas qualidades em grau nenhum. Ela seria o resultado de um elemento que não possui essas qualidades em grau nenhum? Nós sentimos, amamos, sofremos e emanaríamos de uma causa que é surda, inexorável e muda? Seríamos mais perfeitos que os melhores que ela? Se nós temos capacidade de amar, de sentir, de perdoar, então somos mais do que o Criador do universo, que fez-se por si só? Então há uma contradição. Leon Denis está fazendo a gente pensar. Como, desprovida de razão, de sentimento, poderia produzir seres razoáveis? Como que, se o universo fosse desprovido de razão, de um Deus, de um Criador de bondade, poderia produzir seres como nós, que temos amor no coração, que temos senso de justiça, que sabemos discernir o bem do mal, que sabemos o que é justo e o que é injusto? Como? Um tal raciocínio é um ultraje à lógica. Não se poderia admitir que a parte possa ser superior ao todo, que a inteligência possa derivar de uma causa ininteligente, que de uma natureza sem objetivo possam sair seres suscetíveis de perseguir um objetivo. O senso comum nos diz, ao contrário, que se a inteligência, o amor do bem e do belo estão em nós, é preciso que provenham de uma causa que os possui num grau superior. Se a ordem manifesta-se em todas as coisas, se um plano revela-se no mundo, é que um pensamento os elaborou, uma razão os concebeu. Não insistamos nos problemas que teríamos que retomar o exame mais adiante, e cheguemos a uma doutrina que tem como o materialismo numerosos pontos de contato. Queremos falar do positivismo. É esta filosofia, mais sutil ou menos franca que o materialismo, nada afirma, nada nega, afastando qualquer estudo metafísico, qualquer pesquisa de causa primária. Ela estabelece que o homem nada pode saber do princípio das coisas. Em consequência, o estudo das causas do mundo e da vida seria supérfluo. Todo o seu método refere-se à observação dos fatos constatados pelos sentidos e leis que os religam. Admite apenas a experiência e o cálculo. Então, olha só, a filosofia positivista, ela é mais sutil. Ela afasta todo o pensamento metafísico. O que é um pensamento metafísico? Meta, além do físico. E tudo deve ser constatado através do raciocínio lógico, do cálculo, da experiência. Por isso que ele não admite vida após a morte. Por isso que ele não admite um Criador do universo. Não admite. Todavia, o rigor desse método deve se curvar diante das exigências da ciência. E o positivismo, como o materialismo, apesar do seu horror à hipótese, foi constrangido a admitir teorias não verificáveis pelos sentidos. É assim que ele raciocina sobre a matéria e a força, cuja natureza íntima lhe é desconhecida, que não admite a lei de atração, o sistema astronômico de Laplace, a correlação das forças, todas as coisas impossíveis de demonstrar experimentalmente. Então, essa doutrina só aceita aquilo que é demonstrado experimentalmente, pelo cálculo, pelo raciocínio lógico. Senão, não existe para eles. Por isso que o sentimento para eles é indiferente. É algo que é uma secreção do cérebro. E quando você morrer, aquilo se acaba. Mas ainda, vimos o fundador do positivismo, Augusto Comte,
Depois de ter eliminado todos os problemas religiosos e metafísicos, retornar às qualidades ocultas e misteriosas dessas coisas e terminar sua obra fundando o culto da terra. Esse culto tinha suas cerimônias, seus sacerdotes assalariados. É verdade que os positivistas renegaram essas aberrações. Não insistiremos nesse ponto, não mais sobre o fato de que Littré, o sábio eminente, o chefe venerado do ateísmo moderno, fez-se batizar no seu leito de morte, depois de ter aceito as visitas frequentes de um sacerdote católico. Um tal desmentido infligido aos princípios de toda a vida deve, entretanto, ser assinalado. Aí você vê um materialista convicto, um positivista convicto, pediu o padre para ir batizá-lo na hora de morrer. Na hora de morrer fica com medo, né? Aí deixa de ser materialista e acredita em Deus. Gente, olha só, eu sei, eu estou lendo aqui um pouco rápido, e sei que para a maioria de vocês isso é difícil de entender. Isso é uma filosofia. Mas o que vocês podem, têm capacidade de entender, de compreender, é que a doutrina materialista é uma doutrina nefasta, destruidora, é uma doutrina ruim, má. Isso que vocês têm que saber. E qual o contrário de materialismo? O antônimo de materialismo. Qual o antônimo de boi? Qual o antônimo de boi? Qual o antônimo de boi? Vaca. Qual o antônimo de galinha? Galo. Qual é o antônimo de cabra? Qual é o antônimo de cabra? Cabrito ou bode? Quem acertar essa agora ganha meu celular. Qual o antônimo de sapo? A sapa? Nunca ouvi falar em sapa. Então, olha só. Qual o antônimo de materialismo? Espiritualismo. O antônimo do materialista é o espiritualista. O espiritualista é todo aquele que crê na existência da alma. Todo aquele que crê que existe algo a mais do que o corpo físico é espiritualista. O espiritualista crê em Deus, o Criador do universo. O antônimo, o contrário de espiritualista, é o materialista. O materialista não acredita em nada disso. Para o materialista, tudo se acaba com a vida. Por isso, para que desenvolver o amor? Para que você amar tanto um filho, que ele vai se acabar, e você também? Quando você acabar, você não lembra mais do filho que teve. Olha que doutrina cruel, que não consola uma mãe que perde seu filho, um esposo que perde a sua esposa para a morte do corpo. É uma doutrina nefasta, como dissemos. Por isso o mundo está um caos, por causa da doutrina materialista. E o que quer a doutrina materialista? Expulsar Deus do planeta Terra. Expulsar Jesus, calar aqueles que falam o nome de Jesus. Eles querem acabar com isso. E vão sutilmente, como a água que penetra pela parede, quando você vê, está tudo mofado, caindo o reboco,
ela vem fazendo isso ao longo dos séculos, destruindo a sociedade, destruindo o nome de Deus, destruindo a importância de Jesus para as nossas vidas e, com isso, destruindo a família. Por isso que você vê dois barbudos se beijando e é tudo normal. Vamos acabar com a família tradicional. Vamos acabar com o sentimento do amor puro, com a esperança. Então é uma doutrina nefasta. A doutrina do prazer. Sim, liberdade sexual, liberdade, esquecendo-se da palavra responsabilidade. Pois não existe liberdade sem responsabilidade. E a doutrina cristã traz justamente o contrário. A vida continua. E tudo que fazemos tem consequências. Tudo que pensamos, tudo que sentimos tem consequências. Fala. É verdade. Então, gente, vamos dar uma paradinha aqui, para vocês não fritar o cérebro, mas o básico é isso que eu disse aqui, tá? Isso vocês entenderam, né? Muito bem. Semana que vem a gente continua aqui. Esses dois exemplos. O que dia é hoje, hein? 19/7, quanto é que é? Hein? Quanto é que é 19/7? É 26 ou é 28? Hein? Caramba, hein? Tá bom, vamos rezar. Tem que estudar a tabuada. Vamos lá. Mestre Jesus, muito obrigado pelos estudos desta manhã. Muito obrigado a Leon Denis, o nosso mestre e amigo. Muito obrigado a Allan Kardec e a todos os espíritos guias desta casa de amor. Obrigado. Que Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a criar resistência ao mal, a professar sem medo o teu nome, Jesus, por onde quer que andemos, que falemos em ti, na importância do amor e da caridade em nossas vidas, da importância de Deus em nossas vidas, em nome desse Deus de amor e de bondade, o Criador de todas as coisas, a causa primeira de todas as coisas, esse Deus de amor, a inteligência suprema, em nome dele, em teu nome, Jesus, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão aos guias aqui presentes que nos conduziram e protegeram para terminarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Confiro. Uma casa de amor.